Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Hoje eu quero bater um papo com a galera da geração Z, que é basicamente quem nasceu em 1996, 97 até 2008, 2010, né? E diferente do que a maioria fala, eu quero ir no contraponto, porque todo mundo reclama, diz que a vida tá difícil, não sei o quê, que a economia tá fodida e assim, eu não posso negar a realidade, realmente tá. Mas será que tá realmente esse bicho de sete cabeças que nem tá todo mundo falando? Eu quero que vocês peguem eu como exemplo. Eu comecei esse canal, eu não tinha sequer um computador, um notebook, nada disso. Podem ver aí, tem meu vídeo Nordeste que bombou, vocês botarem no em alta. E tem o meu plano, um dos primeiros vídeos do canal, acho que tem uns 7 meses, meu plano para ficar rico até 2030. Vocês viram a convicção que eu tinha gravando aquilo ali só com o celular? Vocês viram eu reclamando que eu só tinha celular? Ou vocês viram eu fazendo, metendo as caras e tentando? E eu não tinha certeza que ia dar certo não, tá? Na verdade, eu não me considero um sucesso ainda. O processo está acontecendo. Mas eu já estou em um ponto de partida muito diferente do que eu estava anteriormente, né? No começo do ano. E é justamente nisso que eu não consigo me identificar com a galera da minha geração. Porque, beleza, eu também identifiquei que a economia estava fodida. Eu também identifiquei algo que a maioria não identifica, que é o juro negativo. Então, para mim, a realidade era muito mais brutal do que, pelo menos para a maioria das pessoas, né? Ou pelo menos deveria ser muito mais brutal. Mas não, eu olhei isso e procurei formas de resolver a minha vida. Eu não aceitei o você não terá nada e será feliz. E esse vídeo não tem intenção de querer mogar os outros, tá? Eu tô me usando de exemplo porque é o exemplo mais fácil e tem toda a minha trajetória aí no canal, né? Então fica mais simples de vocês auditarem o que eu tô falando. Minha visão é a seguinte, vocês podem discordar e etc. Comentários estão livres, eu sou libertário, nunca vou apagar o comentário de ninguém, assim como eu nunca faço, a não ser que contenha nele denunciação caluniosa. E até agora eu não percebi que tinha isso, né? Pelo menos eu nunca vi isso aqui nos meus comentários, enfim. Eu acredito que nós vivemos numa época que não é para se reclamar, é para agradecer. Nunca houve antes na história da humanidade a possibilidade de você trabalhar da sua casa, fazer seu próprio horário, nunca depender de patrão na sua vida. Hoje em dia você tem a internet, você tem energia elétrica, você tem água encanada, você tem comida, tudo isso de fácil acesso, tá? Não é só rico que tem acesso a isso, são commodities. Então, ao invés de eu ficar olhando, pelo menos pragmaticamente, né? O que é que faz mais sentido pra mim? Eu ficar olhando o lado ruim da época que eu nasci ou olhar o que eu posso fazer e melhorar? Pra mim não faz sentido ficar olhando o lado ruim. E quando eu digo ficar olhando o lado ruim, não é você ter ciência do lado ruim, de você estudar o lado ruim. É você perder mais seu tempo reclamando do que usar seu tempo para resolver sua vida. Antes de eu continuar aqui, quero fazer meu merchan, que se você quiser promover um tema de vídeo, 40 conto no Live Pix, meu treinamento de autocustódia, Bitcoin, princípios de libertarianismo, etc, Bitcoin, tá aí na descrição, comentário fixado também, tá? Me ajude, mesmo que seja não monetariamente, dando like, etc, curtindo o vídeo, para que você continue ouvindo a verdade em PTBR e com sotaque baiano. Fico muito grato a todos que contribuírem. Inclusive, faço um chamado aqui para vocês que hypem o vídeo. Vamos tentar sair do Shadowban do YouTube. É isso. E algo que nunca entrou na minha cabeça, principalmente sobre a geração Z, foi justamente essa questão do derrotismo, de reclamar muito, porque, pessoal, geração Z não é só quem tem 20, 19, 21 anos, 22 anos, não. Quem tem 25 anos por aí já é geração Z também, ainda é no caso, né? E tipo assim, essa galera, eles pegaram o boom da internet, não aproveitaram porque não quiseram. E hoje em dia ainda podem aproveitar. Então eu não entendo o motivo dessa galera reclamar tanto. A galera de 25, 26, 27, 28 anos, eu acho que é o limite da geração Z, eles tiveram tempo suficiente para construir alguma habilidade técnica, até mesmo para fazer faculdade. Na época deles ainda poderia ser que valesse a pena. Eu acho que o problema é o seguinte, ele vai muito além de uma questão geracional. É questão de verdade contra mentira. As pessoas, no geral, não só da geração Z, crescem acreditando em mentiras criadas pelo governo. Se você acha que existe investimento, você acabou de acreditar em uma mentira do governo que diz que a inflação é o IPCA. Se você acha que o Estado tem que ser mínimo, você acredita em uma mentira dos liberais, que também fazem parte do governo. Há 500 anos atrás, os estados eram mínimos ou máximos e hoje, pois é, os estados mínimos, meu irmão, tendem a se tornar estados máximos. Isso aconteceu até mesmo com o Farol da Liberdade. E se você
acredita numa mentira ainda maior, muito, extremamente satânica, que o governo deve controlar tudo, que nós servimos ao governo e não o governo serve a nós, né? Assim, na verdade ele nem deveria existir, mas se for para existir, ele que tem que servir a gente. Se você acredita nisso, você serve ao diabo, convictamente. Os direitos naturais e a liberdade, a nossa liberdade, não são uma questão pragmática, são uma questão moral que nunca, por nenhum governo, deve ser interferido. Agora, uma mentira que eu vejo que prejudica ainda mais gente do que a mente socialista, né? Se bem que isso daqui também faz parte da mente socialista, é acreditar que faculdade, esse tipo de coisa vale a pena, sendo que todo ano praticamente o Enem bate recorde de inscrição. O Enem não tem nota mínima para você entrar nas universidades, então isso já é um problema. O Brasil tem mais faculdade de direito do que o mundo inteiro somado, sem falar que a economia tá para congelar em 2027. Tem muitos fatores, muitas variáveis nesse cálculo. Você também pode usar Stock to Flow para calcular a demanda da sua profissão nos 10 anos aí seguintes, pelo menos quando se fala do mercado formal, né? E quando se fala em faculdade, quando se fala em concurso, dependendo se você tiver fechado, até vai. Mas quando você fala em faculdade especificamente, a galera vem com aquele argumento emocional, que o que vai salvar o pobre é o estudo, não sei o que. É isso que fode muita gente. As pessoas compram esse discurso tradicional. O cara não vai pesquisar se a profissão dele vai ter demanda nos próximos 10 anos por causa da IA. O cara não vai pesquisar como vai ter a economia do Brasil nos próximos 10 anos, que pra mim esse problema é maior do que todos os outros. Não, ele simplesmente vai cair no discurso não só do governo, mas das pessoas ao redor dele. Professores, a porra toda. Não, você tem que fazer uma faculdade. Se tá difícil para quem tem faculdade, imagine para quem não tem. O pobre tem que estudar mesmo, e eu concordo. O pobre tem que estudar. Só que a educação formal, como diz o Renato Amoedo, é oposta à educação real. E se você é da geração Z e caiu boiando aqui no meu canal, tá? Por favor, assista isso de mente aberta. Eu tenho vários vídeos explicando diversos conceitos que eu tô falando aqui. Stock to Flow, não existir investimento, o fato do juro ser negativo, a fraude bancária. Então existe ampla literatura de décadas comprovando a linha libertária, a ética argumentativa libertária. Porque se você ainda não percebeu, eu sou libertário e por consequência anarcocapitalista. E eu atribuo isso em grande parte ao fator de eu estar hoje em dia, não sou um cara de, não posso dizer que eu sou de sucesso ainda, mas para eu estar trilhando um caminho e provavelmente seguindo as projeções, seguindo cálculos econômicos, matemáticos, vai me deixar num lugar muito legal daqui a 5, 10 anos. Eu prefiro não expor valores exatos aqui, mas eu já ganho mais do que 90%, 99% das pessoas da minha idade. Não falo isso para me gabar, falo isso para ter o mínimo de argumento de autoridade, né? Para caso a galera venha com aquela conversa de que não, e você tá falando tanto, mas não fez nada. Eu fiz, eu sou a prova do que eu tô falando. Não faço faculdade e ganho muito mais do que a maioria que faz, pelo menos as faculdades comuns. Se esse vídeo for bem, eu posso até fazer outro, uma parte 2 dele, e não vai ser reclamando da geração Z, puxando a orelha, mas sim mostrando, dando um norte, né? O que você fazer para se livrar da CLT, o que você fazer para se livrar de uma faculdade que você não quer fazer, etc. Eu posso mostrar isso daí. Eu acredito que nada é mais poderoso que uma ideia quando chega o seu momento. A geração Z, ela tá tendo uma oportunidade do caralho. Duas grandes oportunidades e uma delas é a maior oportunidade da história da humanidade. A primeira é ter a janela de oportunidade para conseguir ainda desenrolar uma profissão, seja com a internet ou física, porque quem nascer daqui uns 10 anos, meu irmão, eu tenho pena dessa galera aí, viu? Com o IA, Zorra toda, eu tenho pena dessa galera que vai nascer daqui uns 10 anos ou que nasceu, sei lá, esse ano. Essa galera tá em maus lençóis se não tiver família boa. Agora, a geração Z, pelo amor de Deus, tem que parar de reclamar, sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que fazer, meu irmão. A janela é curta e tem que aproveitar. E outra janela que também é curta e tem que aproveitar é o Bitcoin. Por favor, não feche esse vídeo agora, tá? Calma. Eu sei que se você tá boiando aqui eu falar de Bitcoin, você vai achar que eu sou louco, mas, por favor, estude Bitcoin. Eu não tô pedindo para você comprar Bitcoin, eu tô pedindo para você estudar. Existem alguns livros, mas eu vou indicar um que é padrão ouro aqui pros brasileiros, né? E é Bitcoin Red Pill. É do Renato Amoedo, sim, aquele carinha lá que foi cancelado esses dias, que caiu o Instagram dele. Então eu sei que você vai ter um certo preconceito. O nome Red Pill também já era um preconceito com o livro, mas foque.
Tira esse rótulo da cabeça e vai ler o livro. Só foca no conteúdo. E olha as referências, vê se tá certo ou não. Tire suas próprias conclusões. Não julgue o livro pela capa, beleza? E outro, se você tá julgando demais pela capa esse, tem um até melhor. O Padrão Bitcoin, Saifedean Amos. Mas explicando de maneira simples, o sistema fiduciário é um sistema de mentira. É a moeda lastreada em honestidade de político. Por quê? Porque existe um negócio chamado monopólio da emissão da moeda. Também vulgarmente chamado por Hayek, né? Senhoriagem, que no caso é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. Basicamente, pessoal, explicando aqui de um jeito que qualquer um consegue entender, o fator determinante para a inflação acontecer é a impressão de moeda. A impressão de moeda destrói famílias. Se você tem alguma dúvida disso, né? Pesquise pelo site no Google. Que porra aconteceu em 1971? 1971 teve o quê? Foi o fim do lastro em ouro mundialmente. Então a moeda começou a ser fiduciária. Ela não tem mais lastro em nada, apenas na honestidade do político. Por quê? Porque é o político que escolhe se ele vai imprimir e desvalorizar ou se ele não vai imprimir e vai manter o valor. Poderia passar horas e horas explicando, mas pesquisem esse site que eu citei e vocês vão ver as consequências do fim disso daí. Se você acha que é tudo coincidência, ok. Já o Bitcoin, ele é algo de valor muito superior a isso. Antes de tentar vir com o negócio de, e se a internet acabar? E se a energia acabar? E aí, como é que fica o Bitcoin? Se acabar a energia, se tiver um apocalipse, só a última preocupação é o Bitcoin. Mas enfim, vamos lá. O Bitcoin é a moeda digital que resolveu o problema do gasto duplo. A solução para isso é o que a gente chama de prova de trabalho, mas beleza, eu não vou entrar em conceitos muito técnicos aqui. Basicamente, o problema do gasto duplo era qualquer arquivo na internet pode ser duplicado. Você copia e cola ele que nem você faz com os PDFs por aí. E com um dinheiro seria a mesma coisa, né? Para isso, foi criado o Proof of Work, que é a prova de trabalho, aí é mais esquema de mineração, etc. Você não precisa entender esse conceito técnico agora. O que você precisa entender é, o Bitcoin tem emissão programada, no caso limitada, né? Só vão existir 21 milhões de unidades. Existe um halving a cada mais ou menos 4 anos, né? Não tem um número exato de tempo, mas é mais ou menos isso. E a emissão diminui pela metade. Não é, na verdade, não é a emissão, é a recompensa dos mineradores é diminuída pela metade. Porque, se você não sabe, o Bitcoin ele não surge do nada. É preciso minerar. E o computador faz o quê para minerar o Bitcoin? Resolve problemas matemáticos, tá? Isso gasta bastante energia, etc. Então, o Bitcoin ele não surge do nada de custo zero. E outra coisa extremamente absurda, uma prova de um nível acima de moralidade do Bitcoin, é que não o dono, o Bitcoin não tem dono. Esse já é outro ponto. Ninguém pode controlar aquilo ali. É inexpropriável. E o fundador do Bitcoin, ou os fundadores, é Satoshi Nakamoto. Isso é um grupo de pessoas, ou uma pessoa só, ninguém sabe quem é. E ele tem carteiras com bilhões de dólares em Bitcoin. E nunca movimentou. E ele tá nos endereços mais antigos, as carteiras mais antigas, que tem menos proteção, que o Bitcoin já sofreu diversas atualizações, etc. E ele até hoje não foi roubado, não mexeu nenhum fundo, tá? E não é difícil você mexer um fundo anônimo. Bastaria fazer swap para Monero e acabou. Então o dono, que tem, se eu não me engano, mais de 1 milhão de Bitcoins... Não é o dono, né? Eu falei errado. O fundador, que tem mais de 1 milhão de Bitcoins, não moveu nenhum até hoje. Muitos dizem que é porque ele perdeu a carteira, porque morreu e etc. Mas pelo menos para mim, isso é uma prova de moralidade. O Bitcoin não pode ser tributado, não pode ser expropriado. Ele é basicamente imune a qualquer controle de capital absurdo, draconiano que os governos queiram fazer. E além disso, ele inviabiliza a violência, porque para você tomar o Bitcoin de alguém, tem o lance da furadeira no joelho, etc. Mas se o cara não quiser entregar, se ele fizer a bocadura, acabou. Não é que nem você ter ouro físico, que a pessoa te bate, você diz onde tá e acabou. Em muitos casos no Bitcoin o cara não sabe nem a senha da cabeça dele. Ele faz um esquema de autocustódia em diversos imóveis. Ou então o cara tá velho, já fez planejamento sucessório, não tá nem aí. E o Bitcoin é simplesmente isso, você entrega se você quiser. É uma reserva de valor. Tem os princípios aristotélicos do dinheiro. Aristóteles foi quem criou a primeira teoria do dinheiro, a teoria original do dinheiro, né? E as moedas fiat, por que a gente chama de moeda fiat? Porque fiat não é dinheiro segundo os critérios aristotélicos, que foi de quem criou a teoria do dinheiro, mas o Bitcoin é. Então eu recomendo que você estude essa tecnologia, não saia comprando sem estudar. O Bitcoin é como arma, vai ser usado contra ou ao seu favor. Eu acho muito difícil o Bitcoin levar esse mundo de rosas que nem muito
libertário diz que vai levar, mas individualmente ele pode te salvar sim. E você está tendo a oportunidade de comprar 0,1 Bitcoin por menos de 40 mil reais. Eu não sei como é que tá a cotação hoje, né? Mas eu vi esses dias, tava por aí. Essa é a maior oportunidade da história da humanidade. Existem projeções que com 0,01 Bitcoin você já se aposenta no futuro. 0,1 Bitcoin também. Meio óbvio, né? Então estude essa tecnologia. Do mesmo jeito que a geração Z é mente aberta para ficar reclamando da vida, seja mente aberta para algo que pode mudar a sua vida. Em síntese, a minha mensagem aqui em todos os vídeos é a mesma de sempre. Eu recentemente comecei a seguir a Jesus. E o que eu tenho a dizer aqui é que você não precisa se curvar ao demônio. Depois do Bitcoin, você está imune ou pode ser imune às sanções de entidades satânicas como os governos. Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, o mais sábio, o único homem perfeito que já pisou sobre a terra. Ele falou que os 10 mandamentos podiam ser resumidos em apenas 2. Amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Eu deixo o questionamento. Quem ama o próximo como a si mesmo defende a existência de uma organização que inicia a violência contra inocentes e se mantém do uso contínuo de violência contra inocentes? Eu acho que não. É isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca o feedback aí nos comentários, dá um hype no vídeo e no mais é isso, rapaziada. Fui.